Bom dia a todos, já estamos gravando, cá estamos nós. Bom, então, a nossa aula de hoje, ela é a nossa aula número 5, e nós vamos continuar falando de elementos textuais. Hoje é a aula número 2 de elementos textuais, sendo que nós vamos trabalhar hoje a parte dos elementos textuais que trata da base teórica. Então, vocês lembram que ali entre os elementos textuais, né, são esses elementos que estão aqui na cor rosa no nosso esquemático. Então, entre esses elementos textuais, que são o texto propriamente dito do trabalho acadêmico, está também o desenvolvimento. Então, nós temos a introdução, o desenvolvimento e depois a conclusão. E no desenvolvimento, nós temos diversas partes. Já falamos na aula passada da introdução, dos elementos introdutórios, e vamos falar hoje da base teórica, que também é chamada de diversas outras maneiras, como, por exemplo, fundamentação teórica, entre outros títulos similares. E depois de terminada esta aula de hoje, nós liberaremos a atividade 2, que dirá respeito às duas aulas, a aula 4 e a aula 5. Então, nós já fizemos uma atividade, que foi a atividade 1, que disse respeito às aulas 2 e 3. Agora nós liberaremos uma nova atividade que terá questões de fixação do conteúdo das aulas 4 e 5. Ok? Bom, e na aula de hoje nós vamos falar questões como, por exemplo, a abrangência da base teórica, tanto do ponto de vista do tema quanto do horizonte temporal. Vamos falar da forma como a gente pode estruturar essa base teórica. Vamos conversar um pouco sobre pesquisa bibliográfica, e às vezes se confunde com a base teórica. Vamos falar sobre fichamento, que é uma ferramenta importante para a elaboração da fundamentação teórica dos trabalhos acadêmicos. Outra também é a categorização, uma importante ferramenta. A ideia central dos textos também, que faz parte desse trabalho de elaboração da base teórica. E do importante trabalho do autor, né, do relatório, do trabalho acadêmico, na mediação entre os diversos autores, entre o diálogo entre os diversos autores que compõem essa base teórica. Então, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Tudo certo, pessoal? Todo mundo atualizado com a aula de hoje? Alguma dúvida em relação a isso? Tudo tranquilo? Vamos em frente. Então, começando com a nossa... Assim, eu queria ressaltar inicialmente, antes de qualquer coisa, a importância dessa base teórica. A fundamentação teórica, ela é um capítulo do trabalho acadêmico que ele reflete e contribui também com o avanço no conhecimento, na ciência, na pesquisa. Então, todo o conhecimento prévio existente antes do nosso estudo, ele é considerado durante a elaboração do nosso trabalho. Então, quando nós vamos elaborar um trabalho de pesquisa,
trabalho acadêmico, nós temos que apurar aquele conhecimento existente até a elaboração do nosso trabalho. A ciência, ela caminha a passos lentos. Ela trabalha, ela caminha com as contribuições que vão sendo agregadas, que vão sendo adicionadas àqueles conhecimentos prévios. Então, naquele instante em que nós nos situamos nesta linha do tempo do desenvolvimento da pesquisa, naquele instante em que nós, então, resolvemos trabalhar em torno daquela temática, então, nós temos que olhar para trás e identificar todo o conhecimento que foi produzido de forma relevante acerca daquela temática até aquele instante. Tá certo? Porque nós vamos trabalhar dali para frente. A nossa contribuição, ela parte daquele conhecimento prévio, daquele conhecimento anterior. Tá? Então, nós levantamos esse conhecimento prévio, extraímos dali o que existe de relevante. Tá? Aí, então, nós desenvolvemos o nosso estudo, okay? Elaboramos nosso estudo e agregamos uma parcela de conhecimento. E esse conhecimento que nós adicionamos, ele passa a fazer parte, então, do conhecimento acumulado acerca daquela área temática. Tá? E ele, então, fica disponível para que outros pesquisadores, outras pessoas interessadas em levantar aquele conhecimento, utilizem, então, daquele conhecimento atual, né, do conhecimento atual, que é constituído, portanto, do conhecimento que existia antes de nós iniciarmos o nosso estudo e somado com o conhecimento que nós produzimos, tá certo? Então, se alguém mais na frente entender que o conhecimento que nós produzimos é um conhecimento relevante e ele for também iniciar um estudo naquela área temática, ele irá adicionar na base teórica dele, né, o conhecimento que nós agregamos. E assim o conhecimento vai avançando na ciência. Raras vezes a ciência dá longos passos, raras vezes a ciência dá passos no escuro, sem um absoluto conhecimento do que existia anteriormente, né? Sem nenhum conhecimento anterior para ser utilizado como base. Eu diria que isso daí é praticamente impossível, porque mesmo que seja um conhecimento marginal, acessório, sempre haverá algum tipo de conhecimento que contribui para a elaboração de uma pesquisa, que contribui para a adição de mais conhecimento naquela área de estudo. Então, como a gente sempre faz aqui, né, nós estamos, então, eu trouxe aqui eu trago sempre aqui algumas citações de autores, tal qual vocês vão, inclusive, fazer nos trabalhos de vocês, os trabalhos acadêmicos de vocês, e principalmente nesta parte do trabalho acadêmico que trata da base teórica. Então, eu trago algumas citações de algumas obras também relevantes e que fazem menção do assunto que a gente está tratando, tá bom? Então, por exemplo, aqui, Marconi e Lakatos, eles dizem assim, que a base teórica, é essa base teórica a qual nós nos referimos agora há pouco, e que é a base do trabalho, do estudo que nós vamos elaborar. Então, esta base teórica, okay? E que vai fundamentar, vai ser o pilar a partir do qual nós partimos para a elaboração dos nossos estudos, ela deve conter premissas ou pressupostos teóricos
sobre os quais o pesquisador fundamentará a sua interpretação. Então, o trabalho do pesquisador, esse pesquisador que pretende adicionar um novo conhecimento, ele vai fundamentar as suas interpretações a partir daquele conhecimento previamente existente, para depois, então, produzir um novo conhecimento, tá bom? O Richardson ele diz aqui, o pesquisador ele deve estudar as diversas aproximações ao fenômeno, o que implica em fazer uma revisão do conhecimento acumulado. Então, essa revisão do conhecimento acumulado ao qual ele está se referindo é esse conhecimento prévio, né, que nós apresentamos aqui, nessa ilustração. Tá? Então, implica em fazer uma revisão do conhecimento acumulado até o momento. Vejam, né, a gente está aqui na linha do tempo, que a gente falou agora há pouco. Tá? É o conhecimento existente antes do instante em que a gente inicia o nosso estudo, né, naquela linha do tempo da pesquisa. E ele deve analisar os trabalhos até então realizados acerca do fenômeno, né, ou seja, daquela situação problema, daquela área que nós estamos pesquisando, e apresentá-los de uma forma a demonstrar domínio sobre ele. Né? Então, o que ele quer dizer aqui é que quando nós apresentarmos esse conhecimento prévio, nós temos que, no relatório, redigir o texto de uma forma que os leitores, ao terem acesso a esse texto, eles reconheçam naquele texto, né, uma consolidação, o que a gente chama do estado da arte, né, da literatura, que resume o que existe de produção relevante acerca daquele tema, daquele assunto que nós estamos tratando. Tá? Diz também aqui o Richardson, o pesquisador deve analisar criticamente as diversas concepções e perspectivas apresentadas mediante referência a tal qual nós estamos fazendo aqui, ó. Tudo que a gente cita, né? Tudo que a gente cita, todo texto que nós apresentamos e que não é nosso, nós então fazemos a citação e depois, ao final, vocês sabem disso, a gente faz a referência, né? Então eu falei do Marconi, e Lakatos, está aqui ele referenciado. Né? Eu falei do Richardson, ele está aqui referenciado. Então, toda vez que eu cito alguém que, no meu texto, eu tenho que citar essa obra, tá certo? E fazer a referência, né, a essa obra no trabalho, no local correto. A gente vai falar sobre isso com mais detalhes, sobre como é que faz tanto a citação como a referência. Por enquanto, é importante a gente saber que todos aqueles textos que nós colocarmos dentro da nossa fundamentação teórica, ela provém de outros autores, tá? E esses autores, portanto, eles devem ser citados, certo? E referenciados. Ou seja, a gente coloca o nome deles após mencionar a parcela do texto que se refere a eles, e depois, no local certo do relatório acadêmico, nós devemos fazer a referência àquela obra. Né? É isso que nós devemos fazer sempre. Só que o que nós colocamos no texto do nosso relatório, especificamente nessa área que diz respeito à base teórica, ela não deve ser colocada como textos esparsos, não. Nós devemos também fazer como diz o Richard, uma análise crítica. Tá certo? Então, muitas das vezes, esses autores, eles vão apresentar controvérsias, eles vão apresentar lacunas,
E até também, por que não, consonâncias entre eles, tá certo? E a gente, então, deve fazer uma análise crítica. Olha, esses autores aqui, eles concordaram entre si, eles divergiram, um disse que era assim, outro disse que era assado, e assim a gente vai, então, fazendo análise, né? Esse autor aqui, ele é de uma corrente que falou que esse assunto deve ser tratado dessa forma, aquele outro autor falou que o assunto deve ser tratado dessa outra forma, né? No entanto, a julgar pelo que o outro fulano disse, ainda é possível também analisar dessa e daquela maneira, percebe? Então, a gente vai ali articulando de uma forma crítica os diversos textos que a gente consolidar a respeito daquela temática. Okay? Alguma dúvida, gente, até aqui? Isso é muito importante, que vocês compreendam de forma correta. Essa é uma etapa fundamental no trabalho de vocês, e é importante que vocês compreendam. A gente vê nos trabalhos de alunos, nos trabalhos de conclusão de curso, a gente vê, especialmente, né, nos trabalhos de conclusão de curso, naqueles alunos que estão tendo a primeira experiência, primeiro contato com os relatórios acadêmicos, a gente, às vezes, vê uma certa dificuldade em relação a isso. Tá? A gente tem que ter muito cuidado nesse capítulo, nessa seção do trabalho acadêmico, para que a gente não corra o risco de, por exemplo, ser confundido como uma pessoa que que utiliza texto de outras pessoas de uma forma indevida. Certo? Porque você utilizar, por exemplo, utilizar o texto de terceiros como sendo seu próprio é uma forma indevida de você utilizar o texto desses terceiros, tá certo? Isso pode, inclusive, caracterizar um plágio, né? Um crime de plágio. E a gente tem que, obviamente, né, evitar. Não há necessidade de você incorrer nesse risco. Porque, na verdade, nesse capítulo, o legal, o bacana, o interessante, o esperável, o desejável é que nós, justamente, apresentemos o trabalho dos outros. Né? Então, nós estamos falando aqui, esse é um instante em que nós vamos apresentar o conhecimento prévio que foi produzido até aqui. Então, eu não preciso, neste instante, ficar preocupado em demonstrar que eu domino esse conhecimento. Né? Porque, na verdade, eu estou trazendo neste instante a contribuição que foi produzida pelos demais autores. Mesmo que eu tenha contribuições a apresentar, né, vamos dizer que eu já seja uma pessoa que já pesquisa nessa área e já produzi obras nessa área. Ainda assim, nesta parte, né, do trabalho, eu vou me referir a mim como se eu fosse um terceiro. Então, por exemplo, eu na área acadêmica, eu sou citado como Monteiro de Barros, mas nos meus textos, quando eu cito as minhas obras prévias, eu escrevo assim: Monteiro de Barros falou que, como se ele fosse um terceiro. Então, mesmo quando eu produzo, né, mesmo quando o material bibliográfico que será mencionado na seção da base teórica tiver sido produzido por mim mesmo, ainda assim eu vou me referir a ele como se fosse produzido por um terceiro. Bom? Então aqui não é um instante de eu demonstrar erudição e conhecimento aprofundado, não. A essência da minha habilidade aqui nesta sessão do trabalho acadêmico, ela é demonstrada através do diálogo, da interface, né, entre os diversos autores que serão apresentados nesse texto, certo? Então, não é um instante de você, vamos dizer assim, apresentar
conhecimento, novidades. Quando você chegar lá no instante, na hora própria, você vai ter a sua hora de adicionar conhecimento. Tá bom? Então, você vai fazer o seu estudo, você vai desenvolver o seu estudo, ok? E aí, aquele seu estudo, possivelmente, vai produzir um resultado que vai acrescentar conhecimento ao conhecimento prévio, e aí, como decorrência desse seu estudo, né, da adição desse novo conhecimento, essa base teórica anterior, ela se expande, criando o novo conhecimento, tá bom? Então, essa preocupação que muitos alunos têm, nesse instante, de demonstrar essa erudição, ela não deve ser considerada, tá bom? Vocês têm alguma dúvida aqui, pessoal, em relação a isso? Eu sei que vocês estão ainda, muitos de vocês, no início do curso, e talvez tudo isso seja um pouco ainda etéreo, muitos de vocês ainda não produziram trabalhos acadêmicos, tá certo? E embora alguns, né, não sei quantos nessa sala, mas sempre tem alguns alunos que já participaram de pesquisas e até que já estiveram em outros cursos, já realizaram trabalhos de conclusão, e, enfim, então já tem experiência. Mas a maioria, eu acredito, de vocês, na etapa do curso que vocês se encontram, ainda estão no início desse percurso. Então, veja, pessoal, se vocês tiverem dúvida, é importante que vocês tirem essa dúvida, tá bom? É muito importante que vocês tirem essa dúvida, para que vocês não cheguem lá na frente e vocês, então, venham a se ver de frente dessa dificuldade, tá? Podem me interromper se precisarem. Tudo bem. Então, o que acontece? Então, a gente tem aqui, né, voltando aqui no avanço do conhecimento. Então, a gente tem aqui aquele conhecimento prévio, e a esse conhecimento prévio nós adicionamos um novo conhecimento quando nós elaboramos nosso estudo. Essa é a nossa proposta, né? Essa é a ideia, né? E ao adicionar, né, esse novo conhecimento ao conhecimento que existia anteriormente, então nós produzimos o novo conhecimento, né, que somado ao conhecimento anterior, ele então constitui o conhecimento, passa a constituir o conhecimento atual. Então, nós tínhamos um nível anterior de conhecimento, okay? Adicionamos uma contribuição, né? Uma nova base teórica. Aquela base passou, então, a estar disponível como uma referência, né, que se acumula ao conhecimento anterior, e aí nós alcançamos um novo nível, né, referente à base teórica atualizada. E isso se projeta de uma forma indefinida, né? Todo dia isso acontece. Isso vai se projetando para frente de uma forma indefinida, tá certo? E isso vai para frente, continua crescendo todos os dias, porque todo dia é possível que alguém esteja desenvolvendo novos estudos e, portanto, produzindo novas contribuições para aquele conhecimento. Tá? Então, o conhecimento que nós produziremos com o nosso estudo atual, ele será, e, portanto, a base, né, junto com o conhecimento prévio, ele será a base dos estudos futuros acerca daquela área temática que a gente trabalhou. Tá bem? Compreendido isso, gente? Muito bem. Então, veja só. Agora nós estamos em condições de falar dessa abrangência temática e temporal. Iniciamos pela abrangência temática. Porque é importante que quando nós vamos definir
a abrangência temática do nosso trabalho, vocês lembram que quando a gente definiu ali o tema da pesquisa, o problema da pesquisa e os objetivos da pesquisa, nós passamos por um processo para afunilar, tá? Para delimitar, essa é a palavra correta, a nossa área de estudo. Pois bem, a temática, a abrangência temática da base teórica, ela também precisa refletir essa delimitação, gente. Então, não esse instante do trabalho, né, da elaboração da fundamentação teórica, também chamada de base teórica, ele não é um instante para você listar tudo o que existe de mais genérico acerca daquele tema que você está pesquisando. É importante que nós nós concentremos naquela área temática delimitada através da definição do tema, da definição do problema e dos objetivos. Porque todo esse processo ele vai ajudar na compreensão do texto que nós estamos escrevendo pelos autores, mas antes mesmo disso, vai nos ajudar em todo o processo do desenvolvimento, da implementação do nosso estudo, certo? Então, para nós mesmos compreendermos de uma forma que contribua de uma forma mais propositiva para contribuir com a evolução nesse processo de implementação do nosso estudo, nós precisamos trabalhar a base teórica de uma forma delimitada. Tá? Então, por isso que é importante a elaboração, por exemplo, do título do nosso trabalho. Quando a gente vai submeter um artigo de um trabalho, um artigo decorrente de um trabalho para uma revista científica, fazendo um parêntese aqui, não raramente, quem é parecerista sabe disso, nós precisamos avaliar se o título do trabalho ele corresponde ao trabalho propriamente dito que foi desenvolvido, que foi apresentado. Porque muitas das vezes o título do trabalho, ele até para que o autor, né, às vezes, né, a impressão que nos passa, vamos dizer assim, passe a ideia de que aquele trabalho é um trabalho, às vezes, mais relevante do que ele de fato é, então ele insere naquele título alguns aspectos que não correspondem ao conteúdo do trabalho. É como se vocês fossem ler, né? Fazendo uma comparação. É como se vocês fossem ler uma manchete de uma notícia, e aí você vê aquela manchete, você se interessa por aquela notícia, quando você vai ver a notícia, e a notícia, você estranha, mas não era isso que estava dizendo lá na manchete, é mais ou menos isso. Então é importante, quando a gente vai elaborar o título do trabalho, que a gente reflita naquela única linha, né, ou naquelas únicas linhas, né, o trabalho que nós desenvolvemos, de uma forma bastante sucinta. Ok? Seja porque a gente não pode extrapolar o conteúdo do trabalho, seja porque, ao haver um conflito entre o que estiver sendo declarado lá no título e o que está lá no conteúdo do trabalho, o autor vai procurar aquelas coisas que foram ditas no título dentro, o autor já, o avaliador, né?
seja o professor que está na banca do TCC, seja o revisor do artigo, ele vai olhar o título e ele vai procurar no conteúdo, no escopo do trabalho, elementos que justifiquem a inserção daqueles aspectos, né, daquelas palavras no título, tá bom? Então, nós temos que ser muito, eu diria, realistas, né? Mais do que parcimoniosos, né? Nós temos que ser muito realistas para o bem e para o mal em relação ao título, né? Então, veja bem, então esse título ele pode ser utilizado se ele for bem elaborado, se ele corresponder de fato ao conteúdo do trabalho que foi desenvolvido, ele pode ser utilizado como um insumo para a elaboração da abrangência temática. Okay? Então, você elaborou um título, né? E esse título conteve uma informação, por exemplo, na minha dissertação de mestrado, o tema era inovação como fator de competitividade. Então, obviamente, que, considerando um título como este, inovação como fator de competitividade, lá na minha base teórica, né, eu vou ter que tratar, né, dos temas inovação e competitividade. Ok? Então, eu vou ter que explorar essas questões. Né? Eu vou ter que falar o que é inovação, né? Eu vou ter que apresentar os diversos autores que trataram dessa questão, né? Competitividade, o que é competitividade, né? Quais são os níveis de competitividade, mesmo em relação à inovação. Okay? Então, eu vou ter que explorar, okay? E também a relação entre os dois, né? Que existe de produção acadêmica até o instante em que eu iniciei o meu estudo acerca da relação da inovação com a competitividade, percebe? Então, veja que o título ele também pode, né, ajudar na delimitação dessa abrangência temática, tá bom? Nem sempre o título é redigido, obviamente, de forma antecipada. Às vezes o título ele só é definido no final, considerando até os resultados que foram alcançados pela pesquisa. Okay? E aí, nesse caso, a contribuição ela é menor. Na verdade, ela vai servir mais para uma verificação, né? Para uma checagem, para verificar se, de fato, aquele título ele pode ser utilizado daquela forma, okay? Até num processo inverso. Porque nesse caso, se a sua abrangência temática era uma e o título diverge, aí você vai ter que fazer ajustes no título, não é verdade? Pois bem, e os problemas e hipóteses é a mesma coisa. Okay? Vamos dizer que o problema, em um trabalho como esse, de inovação como fator de competitividade, vamos dizer que o problema de pesquisa fosse, por exemplo, inovação produz competitividade? Vamos dizer que o problema fosse esse. Então, veja, ou eu vou até fazer de uma forma até um pouco mais complexa para a gente fugir um pouco do título. Vamos dizer que, por exemplo, assim, quais são os indicadores do esforço inovador que produzem maior
efeito nos níveis de competitividade na indústria eletroeletrônica. Vamos dizer que o problema fosse esse, nessa linha. Então, veja que eu já inseri diversos outros elementos aí na problematização, né? Eu inseri indicadores do esforço inovador, foi isso que eu falei, né? Então, eu já inseri indicadores do esforço alinhador. Ora, então, se o meu problema faz referência a indicadores do esforço inovador, obviamente que na minha base teórica eu vou ter que falar de esforço alinhador, eu vou ter que falar de indicadores, eu vou ter que falar de indicadores do esforço inovador. Às vezes eu confundo inovador com alinhador, porque eu já fiz os dois. Então, vocês me perdoem se eu fizer isso, se eu cometer esse pecado. Mas vejam que, portanto, o problema ele também pode ser um elemento orientador na delimitação da abrangência temática, né? Ou seja, o que é abrangência temática? É a definição daqueles tópicos que farão parte da nossa estrutura da base teórica, da seção, né, do capítulo que nós vamos trazer para o nosso trabalho acadêmico, citando aqueles trabalhos que foram produzidos antes da nossa pesquisa. Certo? A mesma coisa os objetivos. Então, vamos dizer que lá nos meus objetivos eu vá buscar estabelecer ou avaliar a relação existente entre o esforço inovador e o nível de inovação das empresas do segmento da indústria eletroeletrônica, né? Então, nós temos ali, vamos dizer que esse aí fosse o nosso objetivo geral, né? Então, obviamente que quando eu for elaborar a minha abrangência temática, eu também devo considerar esse objetivo, além do problema e do título, tá certo? Eu vou ter que falar sobre essa relação entre os indicadores do esforço inovador e o nível de inovação, ou eu posso ter colocado lá, posso ter até evoluído em termos de nível de inovação. Eu posso falar, por exemplo, lá, posso colocar um indicador já colocar um indicador de inovação, como, por exemplo, o percentual dos novos, percentual das vendas totais das empresas que se referem aos produtos lançados nos últimos 5 anos. Tá? Esse é um indicador de inovação. Tá? Então, qual a relação entre o esforço inovador, né? O objetivo seria identificar, analisar a relação, explorar, podia ser, a relação entre os indicadores do esforço alinhador e o percentual das vendas das vendas anuais que são provenientes dos produtos lançados nos últimos 5 anos. Né? Então, aí eu vou ter que explicar, né, o que é esse indicador, de onde vem, quem sugere, quais são os autores que tratam dele, por que ele reflete, de que forma que ele reflete o nível de inovação, certo? Eu vou ter que explorar isso dentro da abrangência temática do trabalho. E
E por que a hipótese entra nisso? Né? Vocês lembram da hipótese? A hipótese decorre do problema. Né? Lembram disso? Então, se o problema ele é uma frase em tom afirmativo, em tom interrogativo, a hipótese seria a mesma frase em tom afirmativo. Tá? Então, o problema interrogativo e o 2, hipótese, em tom afirmativo. Né? Minha hipótese pode tanto ser afirmando, por exemplo, no caso dessa relação, que a relação existe, como dizendo que a relação não existe. Ok? Essa é uma questão até bastante complexa, inovação e competitividade. Para tanto, gente, nós devemos, então, colecionar os autores clássicos da área, né? Por exemplo, quem são os autores clássicos na área da inovação? Okay? Vamos buscar aqueles autores clássicos. Tá? Então, se você vai falar de estratégia competitiva, por exemplo, você tem que citar Michael Porter. Okay? Se você vai falar de estratégia corporativa, né, você tem que falar de Igor Ansoff. Se você vai falar de planejamento estratégico, você tem que citar George Steiner. Okay? Então, cada área do estudo possui os autores clássicos. Se você está os alunos de outras áreas, se você está na psicologia, você tem que falar, possivelmente, na psicanálise, você possivelmente terá que falar sobre Freud, ok? E por aí vai. Mas também tem que buscar avaliar a inserção na sua base teórica de trabalhos recentes, para mostrar a atualidade da sua base teórica. Né? Então, fazer uma pesquisa do que foi produzido acerca da sua área temática nos últimos anos, né? Normalmente se utiliza o critério desses últimos 5 anos, mas se tiver produção importante entre os autores clássicos e os períodos recentes, e que seja relevante, também deve ser inserida, mas é também muito importante que nós possamos inserir os trabalhos produzidos nos últimos 5 anos de forma relevante. Tá? Então, trazendo novamente aqui o Richardson, uma citação dele, ele diz assim: a análise crítica do pesquisador, estamos aqui, pessoal, deve levar em consideração proposições que compõem uma teoria, o problema de pesquisa, né, as eventuais hipóteses e as potenciais contribuições teóricas, tá certo? Essa afirmativa do Richardson, ela vai ao encontro disso que nós estamos apresentando para vocês aqui, né? Então, nós temos aqui o problema, nós temos aqui as hipóteses e nós temos aqui as contribuições, né? Que tem muito a ver, né, com problemas, hipóteses e objetivos. E a questão do título, ela é importante tendo em vista aqueles aspectos que a gente apresentou aqui para vocês, tá bom? Bom, tendo falado sobre a abrangência temática, vamos falar agora da abrangência temporal. Então, aqui está agora a abrangência temporal. Para a delimitação do nosso escopo na base teórica, é importante também que nós consideramos a abrangência temporal. Nem sempre será possível e nem sempre será necessário que nós trabalhemos toda a linha de tempo daquele conhecimento. Especialmente quando nós estamos falando de determinados tipos de pesquisa. Então, por exemplo, mas obviamente que, por exemplo, se você está elaborando uma pesquisa
um levantamento, uma consolidação de trabalhos de uma determinada época, que já delimitou o horizonte temporal, ok? Então, eventualmente, você talvez não precise. Então, eu quero fazer uma pesquisa bibliométrica da produção acadêmica em torno da inovação dos últimos 10 anos. Okay? Então, eu já estabeleci um horizonte temporal, né? Que é o que a gente chama do horizonte de tempo da pesquisa. Então, o horizonte, às vezes, muitas das vezes, a própria pesquisa já delimita, né, esse horizonte temporal, a abrangência temporal. E se isso acontecer, obviamente, esse horizonte de tempo ele deve ser considerado para a delimitação do escopo que estará contido na seção da base teórica do trabalho acadêmico, tá bom? Não havendo uma delimitação, é fundamental que nós possamos trazer para o trabalho os primórdios desse conhecimento, né? Fazer uma citação da origem desse conhecimento, da onde ele surgiu, da onde veio, quem foram as primeiras pessoas que trabalharam, que produziram conhecimento acerca dessa área temática, ok? E especialmente trazendo, como nós falamos lá no horizonte, na abrangência temática, daqueles autores clássicos, certo? Então, fundamentalmente, se você não possuir uma delimitação temporal na pesquisa que você está realizando, é importante, né, que nós falemos acerca daquela produção originária, acerca daquela temática, tá bom? E também, não havendo uma delimitação, trazer aquela produção mais recente. Okay? Então, veja que há uma certa interseção entre a abrangência temporal e a abrangência temática. Tá? E isso tem muito a ver com o tipo de pesquisa e um eventual recorte, uma eventual delimitação prefixada na sua pesquisa. Tá? Não havendo, obviamente, nenhum recorte, né, considerar-se-á todo o horizonte de tempo daquele conhecimento, tá certo? Obviamente, mais uma vez repetindo aqui, apresentando e analisando aquelas obras que, de fato, são relevantes para aquela área. Então, essa interseção a qual eu me referi agora há pouco, ela vai repercutir na estrutura da base teórica. Então, quando você for apresentar a estrutura da base teórica do trabalho acadêmico, ela vai refletir, obviamente, todas essas informações que nós falamos agora há pouco. Okay? Então, a estrutura, ela reflete, ela é a interseção entre tudo isso que nós falamos agora há pouco. Ela leva em consideração todos esses aspectos que nós falamos agora há pouco. Okay? Então, a questão do título, o problema, as hipóteses, os objetivos, cruzados, né, com as informações provenientes dos primórdios daquele conhecimento, um eventual horizonte de tempo delimitado pela pesquisa e o tempo presente das produções que foram realizadas recentemente. Tudo isso cruzado, né? Tudo isso considerando, tudo isso sendo levado em consideração
na elaboração da base teórica do estudo, da pesquisa, ele então vai produzir a estrutura do texto que vai fundamentar teoricamente a pesquisa que será realizada. Bom, então, obviamente que há uma interseção, né, entre esses aspectos todos, ok? Porque, um exemplo, no problema que eu lancei, eventualmente, nós vamos ter autores dos primórdios do conhecimento que falarão algum aspecto, né, relativo àqueles temas que foram tratados no problema. Tá? Da mesma forma, eu posso ter também, lá no problema, algo que foi produzido no tempo presente, percebe? Também é um cruzamento. Né? Então, é um cruzamento. Então, alguma coisa que eu produzo como decorrência da análise do problema e das hipóteses foi produzida previamente no tempo presente, ou seja, por exemplo, nos últimos 5 anos, ok? E aí eu devo inserir como na base teórica, tá certo? Então, a estrutura do texto, ela é decorrência justamente da interseção entre esses diversos aspectos que nós apresentamos aqui como sendo a abrangência temática e temporal, tá bom? Fazendo uma revisão do que a gente acabou de falar agora, eu trouxe aqui 2 textos, um da Universidade Federal do Paraná e outro do Richardson, acerca da base teórica. Também é chamada de revisão da literatura. Né? Tem várias formas de apresentar a base teórica. Fundamentação teórica, base teórica, revisão da literatura, são todas formas similares de fazer referência a uma mesma coisa. Então, o trabalho da Universidade Federal do Paraná, que está citado ao final aqui da nossa apresentação, ele diz o seguinte, que a revisão da literatura deve fazer referência aos trabalhos anteriormente publicados, né, já falamos sobre isso, apresentando a evolução do conhecimento e limitando-se às contribuições relevantes. Então, isso aqui nós temos nessa frase um resumo do que a gente vem falando até aqui. E ela é, segundo o Richardson, peça de apoio ao trabalho de campo, refletindo o estado da arte dos conhecimentos teóricos e empíricos sobre o fenômeno estudado, né? Só que produzidos anteriormente ao nosso estudo. Okay? Então, quando nós formos realizar o nosso trabalho de campo, nós vamos considerar aqueles trabalhos anteriores. Tá? Então, essas 2 afirmações aqui, retiradas da obra da Universidade Federal do Paraná e do Richardson, elas resumem um pouco daquilo que nós vimos apresentando até aqui. Mais uma vez, então, eu volto a vocês para perguntar se vocês têm alguma dúvida até aqui. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, passamos para um próximo tópico, que é o tópico da pesquisa bibliográfica. Né? A pesquisa bibliográfica, ela diz aqui a Vergara, ela é um estudo sistematizado, desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, entre outras coisas. E fornece instrumental analítico para qualquer outro tipo de pesquisa, mas também pode esgotar-se em si mesmo. O que a Vergara quer dizer aqui?
Eu trouxe isso para vocês porque, às vezes, há uma certa nebulosidade em torno dessa questão. Nós temos ali uma seção do trabalho acadêmico, na qual nós vamos apresentar a base teórica da nossa pesquisa. Então, nós vamos fundamentar, do ponto de vista teórico, aquela produção que foi efetuada por outras pessoas, inclusive o autor, previamente, antes de se realizar aquele estudo que está sendo conduzido. Sim, é verdade. Então, nós fundamentamos o nosso trabalho e nós vamos utilizar aquela base teórica, inclusive, para sustentar, por exemplo, a nossa problematização. Né? Há aí um diálogo muito intenso entre a base teórica, a problematização, tudo que tiver, como a gente falou aqui no problema, deverá ser tratado lá na base teórica. E muito obviamente, que a sustentação que nós dermos, sustentação teórica que nós dermos para a elaboração da problematização, lá na introdução, ela terá que ser tratada, né, na fundamentação teórica. Então, quando a gente fala aqui que a abrangência temática envolve a definição do problema, né, a gente está falando, se referindo a isso também, ok? Porque aquela sustentação teórica que eventualmente foi utilizada para problematizar, ela deverá aparecer, né, lá na abrangência, lá no texto da base teórica do trabalho, tá bom? Então, nós podemos... Lembra que a gente, na aula passada, quando a gente falou de como elaborar o problema de pesquisa, a gente falou lá de controvérsias, de lacunas, tá certo? Então, um autor falou que tem que sair por este lado, né, para resolver um determinado problema. O outro autor falou que é o contrário, tem que sair por este outro lado para resolver esse tipo de situação. Né? Aí nós perguntamos, né, esse é o problema da nossa pesquisa, qual de fato é o lado que eu devo seguir, né? Então, esse problema ele surgiu de uma controvérsia, ok? E, obviamente, que essa controvérsia ela vai ter que aparecer lá na fundamentação teórica, tá certo? Então por isso que eu trago aqui, por isso que eu digo aqui que nós vamos fazer uma pesquisa com base em uma explanação que foi feita na introdução e que fundamentou-se, né, na produção teórica efetuada até aqui, portanto, que tem que estar contida lá no capítulo, na seção da base teórica do trabalho que nós estamos realizando. Então, é uma pesquisa que utiliza a fundamentação teórica. Entretanto, o meu trabalho ele também pode ser exclusivamente, pode ter como objetivo elaborar uma pesquisa bibliográfica, ok? Eu posso elaborar uma pesquisa bibliográfica que, como diz a Vergara, que se esgota em si mesma. Tá? Então, eu quero, por exemplo, eu quero consolidar o conhecimento bibliográfico em torno de determinada temática. Okay? Então, eventualmente, eu posso ter identificado que o conhecimento daquela área de estudo que eu quero me aprofundar ainda não foi consolidado, certo? Então, certo? Então, é possível que eu queira propor
né? É possível que eu tenha como objetivo justamente consolidar essa teoria em torno desse tema. E aí, nesse caso, a própria pesquisa bibliográfica ela é a pesquisa, ela se esgota em si mesma, tá certo? Ou seja, a partir dela não vai derivar um trabalho de campo. A partir dela não derivará uma outra pesquisa. Então, a pesquisa bibliográfica, ela tanto serve para apoiar, sustentar os trabalhos de uma outra pesquisa, como ela pode ser um fim em si mesma, certo? Alguma dúvida? Eu trouxe isso para vocês apenas para esclarecer esse aspecto, porque muitas vezes a, a, a gente observa nos alunos essa dúvida. Será que eu posso fazer um trabalho exclusivamente teórico? Sim, há trabalhos bastante rebuscados, bastante densos, bastante elaborados e que são meramente, né, entre aspas, bibliográficos. Okay? Isso não significa dizer menos trabalho. Às vezes, o levantamento, a consolidação do conhecimento de uma determinada temática envolve muita pesquisa, envolve muito esforço. Tá? Então, isso, de maneira alguma, significa menos trabalho. E muitos desses trabalhos, né, bibliográficos, eles produzem um resultado extremamente útil para a academia, né? Ao consolidar, especialmente quando eles trazem outros tipos de contribuição, por exemplo, através de processos de categorização, nessa consolidação, produzindo categorizações, classificações, organizando através de categorias aquele conhecimento que foi produzido e, portanto, facilitando a compreensão daquela teoria para os próximos leitores. Okay? Então, o trabalho bibliográfico, a pesquisa bibliográfica também tem sua utilidade quando ela se esgota em si mesma. Marconi e Lakatos, eles falam assim: a pesquisa bibliográfica tanto permite a resolução de um problema, quanto pode ser a premissa de uma pesquisa de laboratório ou de campo, sendo considerada ainda o primeiro passo de qualquer pesquisa científica. Então, na mesma linha da Vergara, ele está se referindo de uma outra maneira aqui. Ela pode resolver um problema que foi elaborado para justificar a pesquisa bibliográfica que se justifica a si mesma, como ela pode ser também o primeiro passo de uma outra pesquisa. Né? Então, eu posso utilizar a pesquisa bibliográfica para elaborar uma nova pesquisa, ou eu posso fazer uma pesquisa bibliográfica cuja finalidade, cujo problema originou-se para que ela fosse realizada. Então, como nós podemos categorizar, como nós podemos classificar, organizar a produção acadêmica de determinada temática ao longo dos anos. Esse pode ser um problema para uma pesquisa bibliográfica. Okay?
E a partir desse problema, então, realiza-se a consolidação desse conhecimento, obviamente mediante uma determinada metodologia, e essa questão metodológica nós ainda vamos tratar em outra aula, também dos elementos textuais. Para a gente falar de fichamento, o fichamento é para quem está começando na elaboração de trabalhos acadêmicos, e falando especificamente aqui dessa seção da base teórica, o fichamento é uma ferramenta importante nessa etapa. Esse termo fichamento, a origem desse termo fichamento, obviamente anterior aos tempos atuais. Então, esse termo ele vem de uma época em que fazia-se a leitura dos diversos textos e elaborava-se uma ficha na qual, uma ficha para cada obra, na qual se inseria ali um resumo dos principais elementos das conclusões, contribuições daquela obra. Os tempos passaram, as coisas evoluíram e não necessariamente você utiliza hoje fichas, ainda tem muita gente que usa, obviamente, mas não necessariamente você usa fichas, ou pelo menos não fichas analógicas, mas sim um ficheiro digital, mas com o mesmo objetivo, ou seja, de ali resumir as obras, né, que foram produzidas em torno daquela temática. Então, é uma importante ferramenta, tá certo? Agora, aonde eu vou buscar materiais, onde eu vou localizar esses materiais para efeito de pesquisa? Obviamente, nós temos as bibliotecas físicas, né? A Universidade Federal do Pará tem várias bibliotecas, o próprio ICSA tem uma biblioteca, né, setorial, mas existem N outras bibliotecas na universidade, nos diversos campi dela, e que estão acessíveis a todos nós. Okay? Eu trouxe aqui alguns links para vocês também de outros locais que podem ser utilizados como fontes de acesso a publicações que vocês podem utilizar para alimentar essa seção de fundamentação teórica do trabalho acadêmico de vocês, tá bom? Não é possível, a gente não consegue esgotar, são inúmeras as fontes, inclusive há fontes que são privadas, que você contrata, né? Bibliotecas digitais que são pagas, e assinaturas de bibliotecas que você paga, e você tem acesso a livros, por exemplo. Então, a quantidade de fontes é muito grande. Mas eu trouxe algumas aqui, especialmente algumas que estão disponíveis para nós, que são fáceis, são gratuitas, outras menos, algumas dependem de você possuir acesso a elas, outras restringem o acesso para quem faz parte da comunidade, né, e permitem apenas o acesso total aos que então fazem parte. Então, mas todas elas são possíveis fontes de dados bibliográficos que podem alimentar a elaboração dessa seção do trabalho acadêmico. Aqui na universidade, nós temos, por exemplo, disponível o portal de periódicos da CAPES. Eu acho o portal de periódicos da CAPES muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo aqui ajudar vocês fazendo uma coisinha aqui, só um segundinho. Eu vou parar de compartilhar para mostrar para vocês aqui uma coisa. Então, olha, vejam só aqui. Ó.
Eu vou entrar aqui, vou mostrar para vocês aqui o, o portal da UFPA. Já deve estar aparecendo para vocês aí. Então, vejam que entrando aqui no portal da UFPA e rolando para baixo, existe aqui, eu vou aumentar, existe aqui no menu a opção de você, para você acessar o portal de periódicos da CAPES. Então, você clicando aqui no periódicos da CAPES, ele inclusive mudou aqui a interface semana passada. E então, veja, ele te dá acesso, se você tiver conta institucional, ele te dá acesso aqui, ó, digitando a sigla da UFPA, ele te dá acesso a uma série de coisas. Olha, eu vou entrar aqui com a minha senha. Então, olha, aqui, ó, no acervo, tá vendo? Ó? Então, eu vou buscar por assunto. Eu vou fazer uma pesquisa aqui por assunto. Ele carregou. Eu posso digitar aqui, ó, posso fazer também a busca avançada. Então, eu posso digitar aqui, eu quero ver, quero achar no título, né, alguma coisa que fale sobre estratégia competitiva, por exemplo. Né? Então, estratégia competitiva. Botei em português, mas tem muita publicação aqui em outras línguas. Olha, então, retornou 409 resultados, tá certo? E ali tem vários trabalhos, né, que no título contém o termo estratégia competitiva. Eu posso pesquisar no título, eu posso citar o nome do autor, eu posso pesquisar como por um assunto, né? Eu posso pedir todos os itens, eu posso pedir o idioma, eu posso definir o idioma, né? Eu posso definir o ano, restringir ao ano de pesquisa, percebem? Então, aqui tem muitas publicações. Muitos alunos desconhecem e não utilizam. Muitos alunos chegam no final do curso e nunca utilizaram esse portal de periódicos da CAPES, que é disponibilizado de forma gratuita para os alunos. Então, aqui, ó, nós temos acesso, veja, ao resumo, okay, do trabalho e, em muitos casos, nós temos acesso ao texto completo do trabalho, não apenas ao resumo. E aí, sendo você aluno da universidade, olha, você consegue baixar o arquivo, tá vendo? Download aqui, ó. Você consegue baixar o arquivo, certo? Isso aí é disponibilizado para todos os alunos da UFPA. Né? Neste caso aqui, o trabalho é um trabalho de autores provavelmente de língua portuguesa e, portanto, Revista Brasileira de Gestão de Negócios. E os nomes são bem, né, Ricardo Pereira, Carlos Heitor, Universidade do Rio de Janeiro, tá vendo? Então, devem ser brasileiros. E, embora eu tenha pesquisado o nome em português, o texto está em inglês. Isso acontece. Muitas revistas, mesmo brasileiras, elas já estão hoje com os textos em inglês. E aí a gente tem que utilizar os recursos que nós dispomos, né, para resolver essa questão. Eu posso pegar um texto como esse aqui, por exemplo, né, vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Eu seleciono o texto, ok? Aí eu venho aqui no Google, né? Se eu não domino a língua inglesa, eu venho aqui no Google, vou no tradutor, digito aqui o texto em inglês, verifico, depois vocês podem, né, dar uma olhadinha aqui, verifico se não deu uma cortada, aqui parece que deu, no texto, porque isso atrapalha
tradução, e aí eu posso ler aqui tranquilamente o texto traduzido já para português. Essa tradução do Google Tradutor, ela já está num nível bem aceitável. É possível, né, compreender bastante. Nem sempre ela é perfeita, mas ela já dá para ter uma compreensão muito boa do texto que foi escrito em outra língua. Eu já fiz traduções aqui de trabalhos que em outras épocas seriam impossíveis de ser utilizados, né? Então, por exemplo, livros, artigos russos, eu já consegui fazer uma leitura utilizando essa ferramenta de tradução do Google, né? E, então, essa é uma das formas que você consegue utilizar para alimentar a sua base teórica, não é? Para ampliar as opções que você dispõe, né, de utilização de textos para a sua base teórica. Okay? Então, tem as bibliotecas físicas, tem os volumes, mas tem muita coisa na internet que pode ser acessada de forma remota e mesmo em outras línguas e que podem ser utilizadas para consolidar a base teórica da sua pesquisa, ou, como nós já falamos, para a elaboração da sua pesquisa bibliográfica, tá bom? Então, não é o fato de a gente estar em casa, okay? Ou não ter, né? A não ser que você tenha restrições tecnológicas, também isso acontece, infelizmente, né? E aí a gente tem que buscar outras saídas, talvez ir para dentro da universidade, acessar um computador da universidade, para poder, com internet, para poder lá dentro fazer essa pesquisa e fazer o fichamento. Mas vamos voltar então lá para o fichamento. A primeira parte desse fichamento é acessar os dados, né? Seja os livros físicos, né, impressos, seja as obras digitais, né? Como vocês veem, há amplas possibilidades de a gente acessar trabalhos digitais também. Cada um dentro da temática e dentro daquela delimitação, daquele afunilamento que a gente faz para delimitar o nosso trabalho. Então, vamos voltar para o nosso fichamento. Antigamente, o que a gente fazia? A gente transcrevia os dados dessas obras em fichas, certo? Mas hoje, muita gente já passou a fazer isso em arquivos de computador. Eu mesmo, eu gosto muito quando eu baixo esses artigos por exemplo, do portal de periódico da CAPES, toda vez que eu faço uma citação de uma obra, eu aconselho vocês a fazerem isso também. Eu vou lá no PDF e eu pinto com a ferramenta lá de destaque, eu pinto o trecho do trabalho ao qual eu me referi, o trecho do trabalho que eu mencionei no meu capítulo de base teórica, tá? Para que depois, quando eu precisar, eu possa localizar facilmente. Porque como a gente escreve, como a gente tem que reescrever, não é muito aconselhável, a gente ainda vai falar sobre isso, né? Quando a gente for falar em citações, é uma outra parte do nosso curso, a gente vai falar sobre isso. A gente não deve, já antecipando, a gente não deve utilizar citações textuais de uma forma muito intensa dentro do nosso trabalho acadêmico. Okay? Então, a gente não deve repetir as palavras dos autores de uma forma muito frequente, certo? A não ser em situações especiais que justifiquem essa quantidade muito grande de citações textuais.
Normalmente, o que a gente faz é, fazer a leitura, fazer um resumo, fazer uma extração do que a gente vai falar daqui a pouco, né? Extração da ideia central para então utilizar essa ideia que nós extraímos daquele resumo no texto do nosso trabalho. Okay? A gente faz a leitura, a gente coloca lá no texto o que a gente depreendeu daquele trabalho, daquela obra, daquele autor. Então, nem sempre a gente consegue localizar rapidamente no texto dele o trabalho que nós reescrevemos, que nós analisamos. Né? Então, você ir lá no trabalho e fazer um destaque daquele trecho que você mencionou, mesmo através de uma citação indireta, é sempre muito útil, facilita depois a pesquisa. Então, você pode fazer isso armazenando essas, entre aspas, fichas, sejam físicas ou digitais, em um local apropriado. Né? Se forem fichas convencionais, impressas, analógicas, você pode guardar em um determinado gaveta, em um determinado local, ok? Que você preserve para o futuro, que você vai utilizar aquilo para consultas futuras. Se for no computador, você abre uma pasta e vai guardando, vai armazenando aquilo, né, da forma como você achar mais conveniente, por tema, por autor, por ano, enfim, né, da maneira que você achar mais conveniente. Às vezes isso varia de acordo com o trabalho. Então, essa ficha, ela permite, né, a ordenação do assunto, vai, obviamente, ocupar pouco espaço, né? Mas isso também é muito relativo, né? Porque se forem arquivos PDF pesados, né? Mas hoje em dia os computadores têm uma capacidade de armazenamento grande, né? E tem as nuvens também que são oferecidas muitas das vezes com capacidade de armazenamento bastante grande, né? Por exemplo, do Google. Então, hoje em dia, está cada vez menos relevante essa questão do espaço para armazenamento. Se for fichas físicas, e você tiver muitas fichas, elas, né, podem ocupar um espaço grande e você ter algum tipo de dificuldade de guardar isso por longos períodos de tempo. Mas ele ajuda a gente a ordenar o material, né? A organizar esse material. E aí você pode fazer consulta, você pode localizar o trabalho de uma forma mais rápida e objetiva. Então, precisando de novo, você acha, né, você consegue selecionar rapidamente, né, você consegue ordenar rapidamente, né, para efetuar a documentação que você precisa. Agora, se você for utilizar computador, é aquilo que eu falei, abre uma pasta, okay? Para, dentro dela, armazenar os diversos arquivos. Né? Então, organiza daquela forma, como eu disse, okay? E faz, né, isso da maneira como melhor convier a você. Convir a você. E, como todos sabem, já devem estar bem experientes em relação a isso, os mecanismos de busca, de pesquisa no computador, eles permitem, né, ou na internet, na nuvem, permitem que a gente consiga localizar rapidamente, em caso de necessidade, aquele arquivo que a gente está necessitando consultar. Hoje em dia, esses mecanismos de busca, eles já
eles já conseguem, dependendo, por exemplo, se o texto for se o texto que você armazenou, se o PDF não for um PDF escaneado de uma imagem, né, se ele contiver texto mesmo, ou se for mesmo um arquivo de texto do tipo do Word, a busca nos exploradores, né, de arquivos, tanto na nuvem como no próprio computador, eles já conseguem identificar os termos de busca dentro dos arquivos, dentro dos textos. E aí você já consegue localizar um eventual trabalho que você esteja precisando, até quando você perdeu, não está encontrando, né, você consegue fazer uma busca e localizar. Então, é muito útil, muito prático a utilização desses ficheiros, sejam eles digitais ou sejam eles analógicos, tá certo? Que estão um pouco fora de moda, mas ainda muita gente utiliza, certo? Então, nessas fichas, a gente faz um resumo, né? A gente faz uma leitura desses trabalhos e pode se utilizar, por exemplo, da categorização. Agora vamos passar aqui para a categorização. Então, a gente faz essa análise dos textos, né, para efeito da categorização, e muitas das vezes essa categorização ela pode até auxiliar a gente no nosso trabalho de pesquisa. Então, se nós estamos pretendendo, por exemplo, desenvolver, identificar, né, um modelo, uma proposta de modelo teórico que estabeleça uma hipótese de relação entre determinadas variáveis, né, uma hipótese teórica, para ser depois testada no campo, tá certo? Então, pode ser conveniente você categorizar para identificar as diversas categorias, os diversos agrupamentos que podem ser classificados dentro daquela teoria. Esse trabalho de classificação, a gente chama ele de categorização. É um trabalho de organização do texto, de forma a melhor compreendê-lo. Mas muitas vezes pode ser utilizado como uma forma de você desenvolver modelos teóricos, propor modelos teóricos que eventualmente até sugerem, hipotetizam em torno de eventuais relações a serem testadas no campo. Então, são hipóteses teóricas, eventualmente, a serem testadas no campo, como decorrência dessa análise dos textos produzidos até aqui. Então, como é que é realizada essa categorização? Ela é realizada através da decodificação, né, dos textos em elementos, nestes elementos que nós citamos aqui, e que são classificados em agrupamentos, né, os agrupamentos que nós citamos agora há pouco também, após essa análise aqui, citamos também. Então, nós vamos isolar os temas, os diversos temas de um texto, né, extraindo deles diversas partes, que permitem a comparação com outros textos, né? A gente chama isso de categorização. Então, você tem uma temática lá, estratégia. Então, eu posso escolher categorizar por níveis de desenvolvimento da estratégia. Então, eu tenho lá o nível corporativo,
o nível competitivo e o nível funcional. Planejamento. Eu quero categorizar o conhecimento acerca do planejamento. Então, eu tenho planejamento estratégico, eu tenho planejamento tático, eu tenho planejamento operacional. São categorias de planejamento. Eu trouxe essa ilustração aqui para mostrar que uma mesma amostra de dados, ela pode ser categorizada de diversas maneiras, não é verdade? Eu posso, por exemplo, categorizar os animais em mamíferos, né, em aves, ok? Eu posso categorizar, essa é uma forma, né, de acordo com a classe de animais. Mas eu posso também categorizar de outras formas. Por exemplo, vertebrados, invertebrados, percebem? Então, um mesmo conjunto de informações, conceitos, teorias, pode ser classificado e categorizado de diversas formas. Essa categorização, ela é definida de acordo com o interesse da pesquisa. Okay? Eu falei lá atrás na pesquisa da inovação. Então, quando eu estava falando da inovação, eu falei dos indicadores do esforço inovador. Eu falei dos indicadores também de inovação, né? Então, mas existem N categorias que eu posso estabelecer, né? Níveis de inovação. Tá? Então, há autores que dividem os níveis de inovação em inovação radical e inovação incremental. Há autores que classificam essa mesma categorização como sendo inovações descontínuas e contínuas. É uma forma de categorização, ou seja, aquelas inovações mais que rompem, aquelas inovações que rompem com o conhecimento até então estabelecido, elas são ditas inovações radicais, inovações descontínuas. Então, a gente faz uma analogia com como se fosse uma escada, né? Então, a inovação radical, ela estava num determinado patamar, né, tecnológico, e ela, então, após a inovação introduzida, ela dá um salto, né? Ela sai de um determinado patamar, que está no nível mais baixo, e dá um salto para um nível mais alto. Já essa inovação radical, ou também chamada de inovação descontínua. Já a inovação incremental é como se você tivesse uma rampa, né? Então, as inovações incrementais ou contínuas, elas são desenvolvidas em níveis mais próximos dos níveis anteriores, né? É como se nós estivéssemos não trocando de degraus de uma escada, mas sim subindo uma rampa. São as chamadas inovações incrementais ou contínuas. Então, mas são formas de você classificar, de você organizar e resumidamente, de categorizar
aquela informação. E assim acontece, como eu falei, com os níveis de desenvolvimento de estratégia, com os níveis de planejamento e todo o conhecimento que a gente tem acesso. Toda informação, todo o grupo de informações que constitui aquele arcabouço teórico da nossa base teórica, ele pode ser, de alguma forma, organizado, classificado, categorizado, para facilitar a compreensão ou para a proposição eventual de hipóteses teóricas a serem testadas em pesquisas futuras, tá certo? Então, esse aqui é mais um exemplo, eu trouxe esse exemplo aqui de categorização fora da nossa área, sempre tem alunos aqui que são de outras áreas, no caso aqui, essa categorização trata aqui da questão da moral, né? Então tem uma divisão, umas categorizações aqui feitas como moralidade, honestidade, justiça, pureza, obediência, religiosidade, numa categorização aqui de White, citada por Richardson. Agora, para a gente fazer essa categorização, estamos chegando próximos aqui do fim da nossa aula. Para a gente fazer essa categorização, a gente precisa olhar para os nossos textos de uma forma mais aprofundada. Para quê? Para que nós possamos extrair dele aquilo que a gente chama a ideia central. É essa ideia central que vai nos permitir utilizar aquele texto que foi produzido por aquele autor de uma forma sintética, certo? Porque a gente não tem condições de, na nossa base teórica, de apresentar todas as obras no seu na sua plenitude, né, trazendo todo o seu conteúdo. Imagina, então você tem trabalhos acadêmicos que fazem citações a centenas de obras, né? Imagina se nós trouxéssemos todas essas obras, o conteúdo integral de todas essas obras, né? Então ficaria inviável e até incompreensível, né? O trabalho do autor, a gente já vai falar mais sobre isso, é mediar essa conversa, né? E extrair a ideia central desses diversos textos, né? Para fazer para te retirar desses textos a essência deles, né? A ideia central, tá certo? O que há efetivamente de relevante, qual é a contribuição relevante daqueles textos e que diz respeito, ok, aquela temática que nós afunilamos, que nós definimos, que nós delimitamos quando nós definimos o problema de pesquisa, os objetivos de pesquisa, tá bom? Então, a gente não precisa e nem deve trazer a obra completa, né? A gente tem que trazer a essência das obras dos diversos autores que serão trazidos, né, para compor a nossa base teórica. Okay? E para fazer, né, a extração dessa ideia central dos textos, a gente deve primeiramente fazer um esboço, né, desse texto que a gente está analisando, tentando extrair dali o que a gente chama de um plano geral da obra, né? E num segundo instante, então, a gente deve buscar essa essência a qual eu me referi. Então, a gente vai também afunilando, a gente vai buscando afunilar, certo? E é essa essência
extraída desses textos que nós vamos analisar, que nós vamos utilizar nos fichamentos. Okay? Então, nós não vamos, obviamente, fichamento é um resumo, é uma essência, é a extração dos aspectos relevantes trazidos por aquele texto. Okay? São essas as essências, são esses resumos, são essas ideias centrais que farão parte, não é, da nossa base teórica. Então, nós extraímos a ideia central e nós utilizamos, então, essa ideia central na nossa base teórica. Tá? E aí, o que nós devemos fazer, então, após, de posse dessas diversas ideias centrais, né, dos diversos textos que nós selecionamos, naquelas diversas bases teóricas que nós apresentamos aqui. Então, o que nós fazemos? Aí nós buscamos estabelecer um diálogo entre esses autores, entre esses vários autores. E nós, enquanto autores do novo trabalho, né, porque nós vamos, lembrem-se, nós vamos pegar o conhecimento prévio, né, e vamos adicionar um novo conhecimento. Né? Então, nós estamos aqui, né, apresentando o conhecimento existente acerca daquela temática que nós vamos explorar. Então, ao fazer isso, nós temos que estabelecer um diálogo entre esses diversos autores. Olha, então, é importante dialogar por escrito com os autores apresentados. Né? Ok? E essa argumentação ela tem que ser direcionada para o problema, construída com profundidade, com coerência, com clareza e até com elegância, por que não? Okay? Não adianta nada a gente elaborar um texto estabelecendo esse diálogo entre esses diversos autores, mas não sendo claro, não apresentando uma coerência no texto, não apresentando clareza no texto. Né? Não raramente a gente observa que alguns autores, quando elaboram a sua fundamentação teórica, eles simplesmente jogam aqueles textos extraídos dos diversos autores ao longo do capítulo da fundamentação teórica, mas não estabelecem esse diálogo, esse importante diálogo entre os autores. Né? Então, estabelecer essa mediação entre esses diversos autores, né? Permitindo esse diálogo entre esses diversos autores, nós estamos fazendo com que esses autores conversem. Então, eu coloco lá, fulano falou que era assim, Beltrano disse que era assado. Okay? Esses autores, portanto, divergem entre si, mas não existe apenas divergência, há também convergência, uma vez que ambos disseram que é assim, assim, assado. Percebe? Então, eu vou ali estabelecendo um diálogo e mediando esse diálogo entre esses diversos autores. Okay? Então, nós levantamos o que já foi publicado, né, e que, portanto, está sendo objeto da nossa investigação, né, apresentando as diversas proposições teóricas, mas não abrindo mão de estabelecer esse diálogo, não abrindo mão de analisar essas obras e confrontar essas obras. Né? Então, quando eu analiso, eu, por exemplo, posso dizer que há uma lacuna, não foi explorado determinado assunto. Ok? Então,
uma determinada pesquisa que foi realizada e que é relevante e que tem sido utilizada de forma intensa como base para diversas pesquisas, utilizou exclusivamente na sua pesquisa de campo respondentes de empresas de grande porte. Como seria o resultado dessa mesma pesquisa se ela tivesse sido realizada entre micro e pequenas empresas? Percebem? Então, eu fiz uma análise e essa análise ela já suscitou a elaboração de um problema que pode ser investigado, uma lacuna que pode ser investigada, na verdade. Também confronto, né, para eventualmente identificar consonâncias, convergências entre os diversos autores, ou divergências, controvérsias entre eles. Okay? E aí é então que se estabelece a mediação do autor do trabalho. Okay? Lacunas que você tenha percebido deverão ser destacadas, né? Deverão ser mencionadas, certo? Mas você tem que justificar. Okay? Você não pode, por exemplo, informar que existe uma lacuna e aquela lacuna, obviamente, não existir. Tá bom? Então, por isso é importante contextualizar a pesquisa, delimitar a abrangência da pesquisa, porque, às vezes, aquela incoerência, né, aquela fragilidade do trabalho, ela é específica daquele contexto da sua pesquisa, okay? Daquele horizonte de tempo que você delimitou. Okay? E que, portanto, só será justificada por essa delimitação. Tá? Então, o trabalho de mediação do autor, essa é a essência do trabalho do autor do relatório acadêmico na seção que diz respeito à fundamentação teórica. Estabelecer um diálogo entre os diversos autores, analisar as diversas obras, confrontar as diversas obras pesquisadas, as obras teóricas pesquisadas, e elaborar um texto que seja coerente, seja claro, né, e que possua profundidade. Okay? Sobre a forma como esse texto deve ser escrito, redigido, nós teremos uma outra aula e nós trataremos desse assunto. Bom, por hoje, era o que nós tínhamos. Aqui as nossas referências das obras citadas e era o que nós tínhamos de conteúdo para o dia de hoje. Pessoal, era isso que nós tínhamos para hoje. Muito obrigado por terem estado aqui comigo nesta aula. É sempre importante assistir a aula presencial, mas é importante também participar, fazer perguntas, tirar dúvidas, ok? Porque nós estamos trabalhando, né, com conceitos novos para vocês, que vão ser importantes no futuro, quando vocês precisarem elaborar o trabalho de conclusão de curso de vocês, né? E talvez algumas disciplinas de vocês até exijam que vocês elaborem relatórios acadêmicos. Okay? Então, é importante também participar e tirar as dúvidas.
tá legal? Mas façam a atividade e se depois da atividade também anotem se tiverem alguma dúvida, né? Se não quiserem apresentar a dúvida aqui, podem apresentar também, como eu já falei anteriormente, através do nosso mural lá na sala de aula do Google, seja de forma pública ou privada, porque o mural permite que você envie uma mensagem exclusivamente para mim, se for o caso, tá bom? Mas, se ninguém tiver dúvida, eu me despeço aqui de vocês, desejando uma boa semana e um bom final de dia. Vou ficar aqui na sala de aula até que o último se ausente, para o caso de, eventualmente, alguém quiser permanecer e tirar alguma dúvida e conversar comigo. Bom, um abraço, muito obrigado e bom trabalho e até a semana que vem.